Gratidão por estarmos aqui mais uma vez, juntinhos. Espero que muitos que estejam aí, tomara que estiveram no módulo 1 também, né? Porque são módulos assim, independentes, mas são assuntos que estão assim, muito conectados. Então, no módulo 1, a gente falou sobre, assim, a gente deu um pouquinho de conhecimento para vocês iniciarem, né, a jornada mesmo do autoconhecimento, a sua jornada de crescimento pessoal. Já nesse módulo, a gente vai continuar falando também, dando conhecimentos e ensinamentos que vai nos ajudar também no nosso autoconhecimento. E quando a gente fala em autoconhecimento, em crescimento pessoal, desenvolvimento humano, a gente pensa na melhora das nossas relações, né? Porque nós, seres humanos, nós somos gregários, né? Os gregos já diziam, né? A gente precisa do outro, né? Então, a gente tendo uma melhora que é promovida por esses 3 itens que a gente está trabalhando aqui, o autoconhecimento, o equilíbrio das emoções e a meditação, é muito relevante para as nossas relações, isso tudo. Tá? Então, antes da gente assim, adentrar mesmo ao nosso assunto de hoje, eu quero falar um pouquinho, rapidamente, do módulo anterior, que a gente deixou para vocês, a gente deu um caminho aí para vocês, inclusive hoje eu combinei com a Rô, ela vai disponibilizar, ao final do módulo, ela vai disponibilizar também, tá? A gente deixou um inventário da vida. E esse inventário da vida, ele é muito interessante, porque a gente deixou, assim, 5 aspectos do crescimento pessoal que você tem de identificar na sua vida, entendeu? E depois que você preenche, a gente deu lá um caminho muito legal para você preencher. Não se esqueça que quando a gente faz um registro, o registro, ele já é uma terapia já, ele é um processo terapêutico, o registro. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente tem mais clareza dos nossos pensamentos, as nossas emoções, elas ficam mais afloradas, então a gente consegue perceber qual emoção que está chegando. Então, não deixem de preencher, isso daí é muito interessante para vocês também iniciarem essa jornada. Então, o conhecimento mais estas práticas é isso que faz com que você avance nessa jornada, né? Claro que a gente já não vai começar lá na frente. Uma maratona começa com o primeiro passo, né? A gente sabe, o maratonista que corre aí 42 quilômetros, ele começou correndo 500 metros, 1 quilômetro, aí aumentou para 10 e assim. Assim é a jornada do autoconhecimento, do crescimento pessoal. A gente começa com pequenos passos, tá? E dentre esses pequenos passos, tá o conhecimento que a gente está compartilhando aqui agora. A gente também pode, tipo assim, conversar com pessoas, né? Que a gente se inspira, que a gente gosta, perguntar como você lida com esse problema que eu vejo que você lida tão bem. Isso também é uma forma de conhecimento. Só que aliado ao conhecimento, a gente precisa chegar com as práticas, a gente precisa concretizar, realizar, agir, né? São todos verbos aí que a gente precisa começar a conjugar. Porque senão, se a gente ficar só no conhecimento, a gente também não consegue avançar, tá bom? Então, eu queria dizer para vocês que, voltando um pouquinho rapidamente ao inventário, a gente inicia lá para você colocar sobre o seu ambiente, para você começar a registrar mudanças no seu ambiente. Se você quiser colocar lá também algum fato do passado que ainda você carrega, entendeu? Aí depois a gente vem com reações emocionais, reações físicas. Aí depois tem lá um que é sobre o pensamento, as ideias. Porque percebam, não basta eu mudar meu pensamento, meu mindset, se eu não mudar o meu comportamento. Como também não basta eu mudar o meu comportamento e continuar com as mesmas ideias, com a mesma mentalidade. Então, vejam que são assuntos que estão todos conectados e que sim, são super relevantes para a gente iniciar
esse crescimento pessoal, essa jornada, tá? Então, eu gostaria de convidar vocês a fazerem mesmo esse inventário da vida. E depois, mais para o finalzinho, eu vou falar um pouquinho do Diário das Emoções, que a gente também vai deixar disponibilizado para vocês ao final, tá bom? Então, no módulo de hoje, a gente vai falar o que é uma emoção, porque quando a gente fala em emoção, a maior parte das pessoas dizem que sabe o que é uma emoção. Então, se eu sair por aí pelas ruas perguntando o que é uma emoção, você sabe? Ah, eu sei. Então, define para mim. Ah, é o que eu sinto. Normalmente, a gente vai ouvir isso. É o que eu sinto. Emoção é o que eu sinto. Então, a gente vê que é um conceito, assim, muito raso, né? Perto do que é uma verdadeira emoção. Tá? Então, aqui a gente vai deixar assim, esse lado mais poético, mais romantizado de lado, e a gente vai partir para um conhecimento mais assim, embasado na ciência mesmo. Né? Então, a gente traz aqui ideias de Daniel Goleman, que é o pai, né? Ele é considerado o pai da inteligência emocional. A gente vai trazer ideias de Antônio Damasio, que é um neurocientista muito renomado, Paul Ekman, Robert Plutkin, né? Então, a gente vai estar tudo embasado. Depois, se vocês quiserem também, eu posso deixar algumas dicas aí desses conhecimentos. É que assim, são livros mais assim pesados para ler, né? São livros mais assim mesmo altamente embasado em estudos, né, da academia. Então, é uma leitura mais densa. Mas para quem quiser, eu acho que vale muito a pena. Então, aqui a gente tentou fazer uma síntese para trazer isso para vocês. Aí a gente também vai conhecer as 12 emoções básicas, tá? Que aí depois as outras emoções, elas se formam a partir da soma dessas que eu vou passar para vocês, que aí vem as emoções mais complexas, a gente não vai entrar nesse mérito, mas só pelas emoções, as 12 básicas que eu vou trazer aqui para vocês, vocês já vão conseguir entender muito das emoções. Aí eu vou contar para vocês a história da coelhinha Suzy, que eu trouxe uma historinha hoje como uma boa professora que sou, né? A gente gosta de contar histórias, então eu trouxe uma historinha, eu vou contar para vocês, tá? Que vai fazer com que a gente compreenda melhor o que são as emoções e como elas funcionam dentro da gente, tá? E por fim, a gente vai fazer uma prática da meditação para a gente poder dar uma avançadinha naquele nosso exercício que a gente começou no módulo 1, quem participou lembra? A gente vai hoje dar uma avançadinha para no módulo 3, na semana que vem, a gente poder fazer uma meditação um pouquinho mais completa, para vocês irem se acostumando aí com a prática, com a ideia e irem criando o hábito. Por falar em meditação, eu gostaria de saber se alguém fez aí a prática que a gente propôs, 5 minutos antes de dormir, né? Ao deitar, fazer 5 minutos, só exercício de respiração para marcar o compasso e o ritmo. Quem fez isso todos os dias durante 5 minutos, hoje a gente tem aí 15 dias, já deu mais de 50 minutos, né? Passou de 1 hora, olha que coisa boa. Então, tá vendo como não basta só o conhecimento, precisa da nossa ação. A gente precisa começar a agir, né? Mas também quem não fez não tem problema. Vocês comecem hoje, né? O módulo 1 também está disponibilizado aí no canal da Pluri, tá? Então, quer dizer, hoje é hora, né? Quem não começou, hoje é o momento, tá bom? Então, acho que é mais isso daí que eu quero falar para vocês na introdução, para a gente começar de fato no assunto. E quando a gente fala em inteligência emocional, que hoje é um termo que está assim, muito em voga, né? Mas assim, ao mesmo tempo ele está um pouquinho desgastado, porque hoje todo mundo se acha competente para falar sobre inteligência emocional, né? A gente vê lá um influencer, né, que fala sobre inteligência emocional, né? Então a gente vê que está todo mundo, está um tema assim meio, né? Muita gente falando sem saber de fato o que é.
Então, eu vou aqui falar uma bem simples assim. Hoje, ter inteligência emocional é você, primeiro, conhecer a emoção. A gente precisa conhecer as emoções. Porque se a gente não conhece, a gente não reconhece quando ela chega, tá? Então, a gente precisa conhecer, reconhecer, para depois aprender a equilibrá-las, tá? Então, ter inteligência emocional é isso. Hoje, um líder que tem inteligência emocional é aquele líder que ele conhece as emoções da sua equipe. Então, ele sabe que lá na sua equipe, por exemplo, pode ter 2 pessoas que são mais explosivas, 2 pessoas que são mais acanhadas. Então, ele, utilizando da sua inteligência emocional, o que ele faz, esse líder? Quando ele tem algum assunto muito relevante para ser tratado, né, sobre a organização, sobre a empresa, seja lá o que for, ele vai saber lidar com isso e com as pessoas de acordo com as emoções que elas sentem. Então, por exemplo, ele sabe que se é um assunto muito interessante, muito importante, ele não deve evitar fazer reuniões no final da tarde. Por quê? Porque o autocontrole nosso, ele é uma coisa que, entre aspas, né? Vamos falar aqui só para entender, que se esgota ao longo do dia. Então, se a gente amanhece com mais autocontrole, no final do dia a gente está com menos. Então, aquele que é mais explosivo, lá no final do dia, ele está tinindo já. Entendeu? Então, o que o líder faz? Ele tem uma inteligência emocional que faz com que ele se adeque a tudo isso. Né? Ele começa a reconhecer as emoções da sua equipe. Antigamente, falava-se, era justamente o contrário. Não, as emoções não poderiam ser consideradas, porque a pessoa que mostrava emoção era tida como uma pessoa fraca, né? É uma cultura ainda que a gente tem um pouco, a gente carrega ainda um pouco dessa cultura. Quem expressa emoção é uma pessoa fraca. Então, aí teve aquela ideia de o homem econômico, né? No mercado financeiro, que o homem econômico ele tinha que ser puramente racional. E a gente sabe que hoje os estudos embasados na neurociência são exatamente o contrário disso, né? É importante sim o conhecimento racional, cognitivo, analítico, mas nós somos seres humanos e ser humano tem emoção, tem pensamentos, tem memórias, tem ego, né? Então a gente precisa considerar. Então hoje o líder, ele estuda a esse respeito, tá? Então vejam a importância quando a gente consegue ter uma inteligência emocional, tá? Então agora eu acho, só para a gente, antes da gente começar, quando você entende qual é o seu perfil emocional, fica mais fácil você entender seu estilo de gestão, né? Então, quando eu reconheço os meus traços de personalidade, porque o meu perfil emocional, ele está intimamente ligado ao meu traço de personalidade. A gente pode, de repente, pensar aí num próximo tema, né? Falar sobre os traços de personalidade, que hoje não vai dar para a gente falar tudo, mas, assim, vou dar um exemplo para vocês. O introvertido, ele tem uma carga de emoção e até tipos de emoções diferentes do que tem o extrovertido, por exemplo, tá? Aquela pessoa que é mais amável tem emoções peculiares que são diferentes daquela pessoa que é mais combativa, que tem um traço de personalidade mais combativo. Então, quando você conhece esses seus traços de personalidade, que você começa a ver qual é o perfil das suas emoções, você tem condições de gerir. Você consegue encontrar estratégias para fazer essa gestão, tá? Então, inteligência emocional é isso. Falando assim bem, né, sintetizado de uma forma fácil para todo mundo entender. Então, vamos lá, bora lá. Você deseja conhecer e aprender a lidar com as emoções? Você quer aprender como modular as suas emoções? Você quer aprender a fazer um diário de emoções com dicas e direcionamentos para lidar com suas emoções
e alcançar a serenidade? Você deseja o crescimento pessoal? Então, se você se interessou por alguma destas perguntas, fique aqui com a gente até o final do módulo e já se inscreva para o módulo 3, né? Que é a meditação que vai complementar esses 2 módulos que a gente está trabalhando. Então, a gente trouxe aqui novamente a equação que a gente usou no primeiro módulo: autoconhecimento mais equilíbrio das emoções mais meditação é igual serenidade. Tá? Cabe dizer que essa equação, ela está embasada na obra do Haroldo Dutra Dias, que é o meu mestre, que tem o livro lá, A Bússola e o Leme. Isso tudo está no livro dele, tá bom? Quem puder ler, não vai se arrepender, tenho certeza. Então, hoje a gente vai trabalhar o equilíbrio das emoções dessa equação. No módulo 1 a gente trabalhou o autoconhecimento, hoje a gente trabalha o equilíbrio das emoções. E aí, o que eu trouxe hoje para a gente começar? Impulsionar sua vida. Então, nós vamos utilizar uma metáfora aqui, tá? Então, a gente vai usar o barco, a metáfora do barco. Então, vamos pensar que as nossas emoções, elas são o motor do barco, tá? Então, vejam a importância da emoção. Porque o motor é o que faz o barco andar, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Já que eu sei que a minha emoção é o motor do meu barco, eu tenho que içar as velas e assumir o leme, né? Porque eu preciso do motor, mas quem dá o norte, o rumo, o caminho, sou eu. Porque se eu não assumir o leme, eu vou ficar à deriva, né? Para onde o vento me levar, eu vou. E a gente sabe, né? Eu acho que eu ouvi, acho que foi inclusive numa aula, numa live aí. Ah, lembrei, foi do professor da NASA, Lidinha. Ele falou: deixa a vida me levar, é só bonito em letra de música. E é verdade, né? É só para um sambinha no churrasquinho do domingo à tarde, enfim. Então, não. Se você não assume o leme, você fica um barco à deriva, né? Então, é isso que a gente não quer. Porque se você deseja o seu crescimento pessoal, você tem que assumir o leme, tá bom? Então, vamos lá, vamos descobrir. Então, para a gente poder entender um pouquinho o que são as emoções, a gente vai começar a contar a história da coelhinha Suzy e do seu temido predador, que é a raposa. Só que antes de começar, eu quero falar uma coisinha para vocês. Conforme a gente for contando a historinha da coelhinha Suzy, comecem a prestar atenção o porquê que ela usa as emoções, o porquê que vem as emoções para a coelhinha Suzy. Diante do que ela se encontra para que venha tal emoção, tá? Então, a gente vai ter que prestar atenção nisso daí. Não se esqueçam que as nossas emoções, elas vêm do nosso cérebro mais primitivo, que é o nosso cérebro reptiliano, tá? É reptiliano de réptil mesmo, porque os répteis, os anfíbios e até mesmo os peixes, eles têm uma emoção muito rudimentar. Muito, 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 muito rudimentar, tá? Já os mamíferos, as aves e nós, seres humanos, já temos uma emoção um pouquinho melhor. E os seres humanos Homo sapiens, então, este já tem desenvolvido o cérebro, novo cérebro, né, que se diz na neurociência, que é o neocórtex, que é onde fica o nosso córtex pré-frontal. Então, vejam que é meio que um embate, né, entre o cérebro primitivo, que é lá no tronco encefálico, lá no hipotálamo, lá embaixo, com o nosso cérebro mais novo, que é o neocórtex, que é aquela camada mais enrugada, e que também envolvem o córtex pré-frontal, que está intimamente ligado às nossas relações sociais. Quanto mais a gente se relaciona, mais desenvolvido a gente tem o córtex pré-frontal. Então, é meio que um embate,
Porque o cérebro primitivo, ele é muito antigo. Então, para a gente poder fazer uma comparação aqui, para ficar fácil, só para entendimento didático, tá? O nosso cérebro primitivo, a gente pode comparar assim, que ele é um ancião, ele já é bem idoso, e o nosso cérebro, o córtex, ele já é um cérebro nenê. Então, vejam que o cérebro primitivo, ele é muito antigo. E foi ele, inclusive, que foi o responsável pela evolução da espécie. Então, se eu estou dizendo que ele foi o responsável pela evolução da espécie, e é ele quem é responsável pelas emoções, ele é importante? Muitíssimo. Muitíssimo importante. Tá? Só que ele é daquela época em que a gente, o homem, né? Porque os nossos ancestrais já estavam lá, por isso que eu digo a gente, não era ainda o Homo sapiens, mas eram os nossos ancestrais que estavam lá, eles faziam uso especificamente desse cérebro. Por quê? Porque eles precisavam se alimentar, eles precisavam caçar, e muitas vezes eles precisavam se proteger para não serem caçados. Então, vejam a importância das emoções, o porquê que as emoções surgiram e o porquê que ela foi evoluindo e fazendo com que o nosso cérebro evoluísse e viesse também o neocórtex, que é o novo cérebro. Então, muitas vezes, esses dois cérebros, eles ficam meio que num combate, porque o cérebro das emoções, ele é muito primitivo e o cérebro desenvolvido, ele já é diferente, né? Então, o que que acontece? A gente precisa transformar esse combate numa dança harmoniosa, num balé, né? Numa dança. Eu, para quem gosta de outros tipos de dança, pensem na dança que vocês gostam. A gente precisa transformar esse combate numa harmonia, numa coisa leve, tá bom? Então, é mais ou menos isso, para vocês entenderem um pouquinho do cérebro primitivo, do cérebro desenvolvido e do tempo nessa história toda. E agora a gente vai para a história da coelhinha Suzy. A coelhinha Suzy era uma coelhinha que vivia lá no meio da floresta, na sua toquinha, feliz da vida, né? Como todo animalzinho vive, né, gente? Sempre feliz. Porém, em alguns momentos eles ficam tristes também, né? Olha as emoções aí. Bom, mas vamos voltar para a coelhinha Suzy. Certo dia, numa manhã bem ensolarada, a coelhinha Suzy resolveu sair da sua toca. Saiu da sua toca, foi lá, olhou que estava um céu azul maravilhoso, deu uma contemplada e, de repente, o seu olfato começou a se manifestar. As suas células olfativas, os seus sensores olfativos sentiram um cheiro de água fresquinha, de terra molhada. E aí, com certeza, a Suzy ficou muito alegre. Ela ficou abundante, plena, né? Que emoção será que chegou na Suzy naquele momento? A emoção da alegria, né? Que trouxe aquela abundância. Então, o que que ela fez? Rapidamente, ela foi correndo no sentido da onde ela ia encontrar a água fresquinha. Só que antes de chegar e encontrar a água fresquinha, o olfato da Suzy, os seus sensores olfativos começaram de novo a detectar um cheirinho. De quem era o cheiro? Da temida raposa, ou seja, do seu predador. Nesse instante, a Suzy ficou. As suas glândulas renais, suprarrenais, começaram a produzir cortisol. Os olhos da Suzy, as suas pupilas começaram a se dilatar. Ela começou a irrigar, a quantidade grande de sangue começou a irrigar seus músculos maiores, pernas e braços.
E diga-se de passagem aqui, é por isso que quando a gente fica com medo, a gente fica pálido, porque a gente irriga menos sangue no rosto, nas mãos. Por quê? Porque o nosso corpo entende que o sangue vai precisar ir para os nossos músculos mais fortes. Por quê? Porque isso tudo estava preparando a Suzy para 3 coisas. Ou ela precisava lutar, ou fugir, ou congelar e se fingir de morta, tá? Agora, isso tudo que eu tô falando para vocês, pupila dilatada, adrenalina, esqueci da adrenalina, cortisol, músculo, coração trabalhando, não é que o coração dispara, é que ele entende que ele precisa trabalhar mais forte para poder colocar o organismo num ritmo mais forte. Então, isso tudo aconteceu com a Suzy. Gente, vocês não vão acreditar. Em menos de meio segundo. Meio segundo, menos de meio segundo. Tem neurocientistas que dizem que é de 8 a 13 milésimos de segundo. É o tempo que ocorre as nossas emoções. Então, vejam. Nesse momento, o que a Suzy fez? Fugiu. Correu. Imagine com a adrenalina que ela estava, com o cortisol e com os músculos fortalecidos, conseguiu escapar da raposa. Entrou novamente na sua toca. Nossa, no que ela entrou na toca, o que a raposa fez? Foi embora. Não tinha mais por que a raposa ficar ali. Foi embora. Daí, passado 1 minuto, no mínimo, a Suzy já foi relaxando. Detalhe, qual foi a emoção que a Suzy sentiu, né, quando ela se preparou para fugir? Quando ela sentiu o cheiro do seu predador? O medo. Então, vejam, ela começou alegre, depois ela já passou para o medo, né? Aí, o que a Suzy fez? Se acalmou, os batimentos foram voltando ao normal, a pupila, a irrigação já começou a fluir por toda a parte do corpo, né? Cortisol diminuiu, adrenalina diminuiu, e a Suzy entrou num profundo estado de relaxamento. Mas a Suzy ficou com sede. Lembrou daquela água fresquinha, daquele cheiro de terra molhada. Nossa, mas a Suzy tem memória? Como que eles lembram, então? Como que o animal lembra? Porque o que acontece? São feelings. Sabe, feeling? É feeling mesmo. Só que aqui feeling não no sentido de sentimento, mas no sentido de... eu estou querendo lembrar a palavra, vamos ver se eu anotei essa palavra, porque é essa palavra. Se eu não lembrar agora, eu vou lembrando aos poucos, eu falo para vocês. Eu não lembro onde eu anotei. É esse feeling no sentido de ela perceber, tá? Ela percebe que ali tinha algo que trouxe uma emoção boa para ela. Que trouxe, embora ela não entenda o fato, se você pedisse para ela contar, claro que ela não contaria, ela não consegue. Nós, seres humanos, já conseguimos fazer isso. Se fosse um ser humano que estivesse nessa situação e você perguntasse a ele, ai, como que foi? Mas que situação que aconteceu? Onde estava? Em que local foi? Você saberia narrar. A Suzy, como um animal, ela não sabe narrar, embora ela sinta todas essas emoções, assim como a gente, tá? No ser humano, isso é mais sofisticado, é altamente sofisticado, tá? Bom, voltando para a Suzy ficou com sede, saiu da sua toca de novo. Percebeu de onde era aquele cheiro, foi de novo. Só que o que aconteceu? A Suzy começou a perceber que aquele local ali trazia para ela algumas coisas. Ela começou a antecipar
notar algumas coisas. Ela começou a perceber que naquele local, na outra vez que ela saiu para beber água, buscar água fresquinha, ela se deparou com um predador. Então, ela antecipou isso. Veio a emoção da antecipação. E o que ela fez? Você acha que ela ia ficar lá para ver, para crer? Esperar a raposa chegar? Claro que não. Antecipando tudo isso, a Suzy tratou de dar meia volta, ir para sua toca e, de repente, numa outra vez que ela quisesse beber água, ela tentaria sentir um cheiro em outro local, ou seja, naquele local ela não iria mais. Então, vejam aí a importância da emoção. Integridade física, sobrevivência, perpetuação da espécie. Olha a nossa evolução sendo contada aí por meio das emoções. Bom, para a gente poder finalizar essa historinha, eu quero dizer para vocês que o seguinte: assim como nós, seres humanos, os nossos animais, cachorrinho, gato, até os cavalos, a gente pode colocar aqui, a gente não tem um cavalo, a gente pode ter, né? Não em casa, mas a gente pode ter. Eles sentem essas emoções que eu mencionei aqui para vocês, que a Suzy sentiu, tá? Por quê? Porque essas emoções, elas vêm do nosso cérebro primitivo. E elas garantiram e garantem até hoje a nossa integridade física, a nossa sobrevivência e garantem a perpetuação da espécie. Então, a emoção é importante? Eu pergunto para vocês. Muitíssimo importante. Muito, né? Sem a emoção, a gente não teria evoluído até chegar no Homo sapiens, tá? E nós, seres humanos, hoje, com o neocórtex, com o córtex pré-frontal, a gente também não conseguiria sobreviver sem as emoções. A gente precisa das emoções. Tá bom? Então, finalizando a história da coelhinha Suzy, a gente pode definir aqui, fazer um conceito de emoção, tá? Cientificamente falando. Emoção é uma palavra que vem do latim ex movere, que significa de dentro para fora. São, portanto, ações fisiopsíquicas. Então, a gente tem mudanças no nosso fisiológico, quando chega a emoção, e mudanças no nosso psique, aqui falando em termos de ser humano, né? De Homo sapiens, tá? Automáticas, elas vêm sem a gente perceber. A gente só percebe que ela chegou porque a gente tem uma mudança fisiológica imensa. Aí a gente sabe que ela chegou. A gente não tem controle quando ela chega, quando ela virá e com que intensidade ela virá. A gente não controla isso. Por isso são automáticas, fisiológicas, psíquicas e inconscientes, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem fácil para vocês entenderem. Você consegue falar para o teu coração agora: você está batendo muito rápido, minha pressão arterial vai aumentar, bate mais devagar. Não, você não consegue dar esse tipo de comando. Você não consegue controlar isso. As emoções são as mesmas coisas. A gente não tem controle sobre nossas emoções. Por isso, se você ouvir, você precisa controlar as suas emoções, isso não procede. É equivocado. Ah, mas então como que eu faço, Roberta? Fica aí que a gente vai saber daqui a pouquinho como que a gente faz, tá? Então, deu para entender mais ou menos o que é uma emoção? Automática, fisiológica, inconsciente, incontrolável, tá? Isso é uma emoção. Ai, mas assim, e o sentimento?
porque emoção é automática. O sentimento já não. O sentimento, eu não disse para vocês que a emoção ela acontece em milésimos de segundo? Depois de 1 minuto, a Suzy já não começou a entrar no estado de relaxamento? Depois desse 1 minuto, vamos pensar em nós Homo sapiens agora. A gente começa a processar e a elaborar essa emoção. Esse processamento e essa elaboração das emoções é o sentimento. Então, eu processo as minhas emoções e elaboro da mesma forma que a Lidinha? Não. Por quê? Porque para eu processar as minhas emoções, eu vou entrar em contato com os meus pensamentos, vai entrar os padrões dos meus pensamentos, vai entrar as minhas crenças, vai entrar os meus comportamentos herdados, a educação que eu recebi. Então, cada um vai processar e elaborar a sua emoção de uma forma peculiar, tá? Isso daí é altamente subjetivo. Altamente subjetivo, porque depende de tudo isso que eu falei para vocês, tá? Esse é o sentimento. E tem também, então já falei emoção, sentimento, e agora eu vou falar do nosso humor. Por que eu estou falando dessas 3 coisas? Porque lá na frente eu vou falar da dimensão afetiva. E a dimensão afetiva, na neurociência, ela é utilizada para falar sobre emoção, mais sentimento e mais humor. Essas 3 coisas, elas se definem em dimensão afetiva. O humor, vamos aqui explicar de uma forma também bem assim fácil para todo mundo entender. O humor é aquilo que a gente junta. É um mexidão. Imagine, juntei a emoção, juntei com os meus sentimentos, juntei com as emoções que são automáticas, com os meus sentimentos que são subjetivos, fiz um mexidão, veio o meu humor. Então, por exemplo, eu acordo de manhã, acordei bem, tive uma noite fortalecedora, uma noite em que eu recuperei de sono, tranquila. Acordo bem. Só que durante o meu café da manhã eu recebo um telefonema com uma notícia não muito agradável. Não vem ao caso aqui, vamos imaginar qualquer notícia que não é muito agradável a você. Aquilo lá já vai me afetar. Tá? Por isso que é dimensão afetiva. O que é afeto? Afeto é tudo aquilo que te afeta. Então, aquilo já vai me afetar, minha emoção já vai chegar uma emoção ou de tristeza, dependendo da notícia que eu recebi, ou de medo, ou de ansiedade, porque gerou preocupação. A emoção já está trabalhando. Aí eu já vou processar. Aí entra meu sentimento. Meu humor já vai mudar, tá? Lá no final do dia, eu posso estar ainda com o mesmo humor que eu fiquei depois daquela notícia, ou eu posso, no meio do dia, ter passado por algum acontecimento interessante que fez eu esquecer um pouco daquilo e já ir para um humor melhor, porque aí já entraram outras emoções, já entraram outros sentimentos e eu melhorei meu humor. Então, deu para entender o que é humor? Deu para entender, gente? Espero que sim. Então, humor é isso, gente. Então, quando a gente fala em dimensão afetiva, a gente está falando de emoção, sentimento e humor. Mas o humor é uma coisa muito importante, gente. Por quê? Se eu perdurar com esse meu humor, ficar ruminando aquele sentimento, aquela emoção, e deixar perdurar esse meu humor, por exemplo, de tristeza, por mais de horas, mais de dias, mais de semanas, aí é o complicado. Porque o que acontece com a pessoa depressiva? Para ficar um exemplo fácil aqui, isso eu falo com propriedade, porque eu já passei por isso. A pessoa que é depressiva, ela não consegue sair do humor da tristeza. Então, ela está ali naquele humor triste, um pouquinho triste, não está muito, mas aí acontece alguma coisa que afetou ela profundamente, ela vai ficar mais triste. Aí
E vai ficando, vai passando dias, semanas, meses, anos, e ela continua triste, e vai perdurando, e vai perdurando. Entenderam? Então, aí, gente, é que está o segredo. Nós não podemos deixar perdurar, isso falando num estado normal, de saúde mental, porque a pessoa que ela está com depressão ou ela tem algum transtorno, né, que a gente fala assim, de distúrbios psiquiátricos, se ela tiver algum transtorno, aí ela vai precisar de uma ajuda médica, de medicação, né? Mas isso tudo que eu estou falando para vocês. Agora, uma pessoa que ela não tenha nenhum distúrbio, tá? Isso daqui que eu tô falando para vocês funciona. Funciona. Porque você vai aprendendo assim, a oscilar o seu humor. Porque o humor saudável é aquele que oscila em harmonia, é um equilíbrio dinâmico, tá? Não pode ter picos e nem vales. Ele tem que oscilar no movimento, no equilíbrio dinâmico. Tá bom? Vamos avançar, senão a gente vai perder a hora. Equilíbrio das emoções. Então, é possível, então, controlar as emoções diante de tudo que a gente conversou agora, do que a gente falou? Não, não é possível. O que ocorre no caso das emoções é a atuação na direção e na intensidade depois que ela surgir. Você sabe qual emoção irá experimentar e em que grau de intensidade. Quando você começa a se familiarizar com as emoções, você começa a perceber. Então, você recebeu uma notícia. Vamos agora para uma notícia boa. Recebeu uma notícia boa, você sabe que aquela emoção que está chegando já é alegria, porque você está abundante, está plena, né? Está satisfeita. Então, você percebe que aquela emoção que está chegando é a alegria. Então, você começa a reconhecer. Consegue perceber a intensidade também. Se ela chegou numa euforia, né, extrema, que eu estou eufórica, né, ou ela chegou num patamar em que eu estou equilibrada. Então, quando você começa a conhecer e reconhecer as emoções, você começa a lidar melhor com isso, tá? Gente, aqui eu vou falar uma coisa para vocês. A gente teve um estudo do Robert Plutchkin, altamente genial. Ele teve assim, uma sacada genial, porque o que ele fez? Por isso que a gente usa a palavra intensidade. Ele comparou as emoções com o ciclo cromático. Tá? A gente sabe que o nosso ciclo cromático ele é composto por 12 cores, né? E que existe a mistura das cores no ciclo cromático. Então, e essas cores, elas podem variar em intensidade. Então, vamos pensar, um amarelo claro, ele pode ser um amarelo escuro. O amarelo, por exemplo, desculpa, eu falei errado. O amarelo, por exemplo, pode ser um amarelo claro, numa intensidade menor, e pode ser um amarelo escuro, numa intensidade maior. Por exemplo, o medo, numa intensidade menor, ele pode ser simplesmente uma preocupaçãozinha, alguma coisa assim, mas num estado uma intensidade mais elevada, ele pode ser um pânico. Então, ele fez essa comparação e foi muito bom isso, porque isso daí ajudou no entendimento. Por que pessoas, às vezes, recebem uma emoção com uma carga muito intensa, essa emoção vem com uma intensidade alta e outras menos. Então, isso ajudou. E foi aí que ele começou a fazer a teoria psicoevolucionária das emoções, tá? Se vocês quiserem até marcar, tem coisas interessantes para ler no Google. Robert Plutchkin, teoria psicoevolucionária das emoções. Ele percebeu também que as emoções elas funcionavam como radar, tá? Então, claro, gente, metaforicamente falando, isso é uma forma para entendimento didático, né? Não é que a gente tem um radar, não é nada disso, pelo amor de Deus, né? Então, aí o que esses radares fazem? Quando eles captam algo ou no ambiente externo
Ou pode ser também um gatilho interno. Externo, vamos pensar, notícias tristes, problemas que aparecem, boletos para serem pagos, né, no final do mês, que a gente vai pensando. Isso são gatilhos externos. Internos, memórias. Tive uma memória que ela me acompanha há muito tempo, vira e mexe ela vem. A memória é um gatilho para você disparar uma emoção, tá? Então, radar e gatilhos. Então, as nossas emoções funcionam como radares, que detectando um gatilho, ela se programa para uma ação, tá? E a gente vai descobrir um pouco mais quais são essas ações. Eu já falei algumas para vocês durante a história da coelhinha Suzy. Pode avançar. Aí a gente vai entrar. O Robert Plutkin, ele selecionou 8 emoções. O Haroldo Dutra, quando ele começou a estudar sobre isso, ele pensou, se o ciclo cromático tem 12 cores e o Robert ele associou as emoções ao ciclo cromático, estão faltando 4. Então, 8 foi o que o Robert selecionou. O Haroldo complementou com mais 4 que eu achei assim genial, então eu trouxe para vocês as 12 que tem lá no livro do Haroldo, tá? O que eu quero aqui? Que vocês percebam 2 coisas. Toda emoção que eu for falar para vocês, vocês vão perceber que surge diante de, gerando a ação de. Então, surge diante do que e qual ação gera, tá? Então, fiquem atentos a isso. Todas as 12 terão de onde que surge e qual é a ação que ela gera, já que as emoções são programas de ações. Então, vamos começar. Medo. Surge diante de uma ameaça, a sua sobrevivência ou integridade física, psíquica, emocional e espiritual. Quando queremos nos proteger, gerando a ação de lutar, fugir ou congelar. Aquilo que eu falei para vocês lá na historinha da coelhinha Suzy. Quando ela se sentiu ameaçada com a figura da raposa, o que ela fez? Surgiu a emoção medo, o organismo dela se preparou para uma ação, porque a emoção é isso, e ela fugiu, tá? Aí aconteceu tudo aquilo, fisiologicamente falando, no organismo dela, né? Pupila dilatou, os músculos ficaram mais rígidos, coração mais forte, cortisol, adrenalina, e fez com que ela fugisse, tá? Mas ela poderia, se ela tivesse condições, ela poderia ter lutado ou congelado. É o que a gente faz diante do medo, tá? Então, quais são os medos que podem aparecer na nossa vida, né? As coisas do mundo, né? A gente pode ter medo de algo que é palpável e de algo que não é palpável. Então, a gente pode ter medo de uma situação que a gente esteja enfrentando, como a gente pode ter medo de algo que a gente construiu na nossa mente, de um pensamento que a gente construiu, de um pensamento que a gente trouxe, tá bom? Então, esse é o medo. Surge diante de uma ameaça e gera a ação de lutar, fugir ou congelar. Raiva. Surge diante de um obstáculo quando queremos possuir algo e nos deparamos com uma dificuldade, gerando a ação de destruir, subjugar ou contornar. Então, quando você quer algo, mas você percebe um empecilho na sua frente, você fica com raiva. Então, vamos supor, você está numa reunião de trabalho e você está lá colocando sua meta, né? Dando os prazos, né? E alguém te interrompe e faz, assim, tipo uma intervenção altamente, vamos colocar, assim, desafiadora para você. Desafiadora,
tá? Ou assim, para te agredir, né? Essas coisas assim. Você imediatamente vai vir a emoção da raiva. Por quê? Porque você detectou o seu radarzinho, né? Fazendo uma metáfora, o seu radar detectou um obstáculo. Então, você imediatamente vai querer tirar aquele empecilho da sua frente, tá? As pessoas que têm muita raiva, elas são pessoas explosivas, porque elas não conseguem simplesmente canalizar essa emoção. Elas explodem, tá? E aí elas tomam comportamentos inadequados, geralmente comportamentos inadequados, tá? Então, qual que é o grande segredo aqui? Porque a raiva, ela é uma emoção muito comum da gente ter também, né? Aliás, todas são e são igualmente importantes, não existe emoção ruim. O que existe é valoração negativa e valoração positiva. Alguns neurocientistas falam emoção negativa, emoção positiva, mas na realidade não é a emoção, é a valoração, tá? Então, a raiva, o medo, ela já denota uma valoração negativa, né? A gente sente quando... Porque a gente... É uma coisa que a gente não quer sentir. A gente se afasta dessas emoções. O verbo é afastar. Afastar o que você sente, tá? Porque são emoções de valência negativa, tá? O objetivo aqui, o segredo, é você canalizar a sua raiva. Como canalizar? Vou fazer aqui dar um exemplo para a gente fazer uma comparação. O nosso fogão, ele funciona a gás. Se esse gás não for canalizado, o que acontece? Explode. Explode. Canalizado, ele é tão útil para mim porque ele cozinha meu alimento. Então, é isso que eu tenho que fazer com a raiva. Eu canalizo a minha raiva, coloco essa força, essa energia que é altamente forte, dessa emoção raiva, naquelas coisas que eu quero, que são importantes no momento. Por exemplo, eu preciso passar num concurso. Fiquei com uma raiva imensa do meu chefe hoje. Nossa, vou chegar em casa, vou estudar até. Detona no estudo. Então, o que você fez? Você canalizou a sua raiva, ao invés de você explodir lá, ter um comportamento que não é interessante, você canalizou a sua raiva para quê? Para uma coisa que é importante na tua vida. Que é uma coisa importante na tua vida. Gente, não é reprimir. Parece que eu vi alguma coisa aí no comentário. Não é reprimir. As emoções não foram feitas para serem reprimidas, porque elas são automáticas, fisiológicas, a gente nem pode fazer isso com elas. Não, não reprimam. É acolher e canalizar. Porque eu tenho uma boa notícia para vocês. As nossas emoções não podem ser controladas, mas eu consigo controlar o meu comportamento. O meu comportamento, esse eu controlo. Então, surgiu a emoção, você sabe que é menos de meio segundo. Ressignificar, é isso mesmo, a Kátia colocou isso. É exatamente essa palavra. Veio a emoção, espera 1 minuto, respira nesse 1 minuto, pede para ir no banheiro, faz qualquer coisa, sai de cena. Você está comandando a reunião? Gente, vamos dar uma pausa, assim, né? A gente acalma os ânimos. Começou a perceber que está ficando uma discussão mais acalorada, mais destemperada. 1 minuto, respira, 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 aquela respiração que eu ensinei para vocês, que a gente trabalhou juntas, e canaliza a raiva. Nem que não dê para você finalizar aquele assunto naquele dia. É melhor que você não o faça. Canaliza, vai pedalar, vai fazer uma atividade física, começa a como fala? Sua dieta, né? Canaliza para uma outra coisa, porque essa energia é forte, tá? Então vamos lá. Surpresa. Surge diante do desconhecido. Então, essa emoção, ela surge quando a gente quer uma excitação.
Então, o que ela gera na gente? A ação de experimentar, de conhecer, tomar contato, para a gente saber o que é e como é que funciona aquilo que está chegando. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem vontade, por exemplo, de andar numa montanha russa, né? Esportes radicais, por exemplo, é a emoção surpresa. Porque é o desconhecido, você não sabe o que é, você já começa a se excitar, aquilo já começa a dar aquele frio na barriga, é altamente visceral, né? Vem lá não é à toa que o intestino é o segundo cérebro, né? A gente já sabe disso, que grande parte da nossa... esqueci o hormônio da felicidade, serotonina, né? Da felicidade, entre aspas, né? É produzido, grande parte é produzido dentro dos nossos intestinos. Então, vem aquela emoção, aquele frio na barriga, aquela coisa, mas você precisa passar por isso para você saber o que é, porque você não conhece. Então, essa é a emoção da surpresa, tá? E é interessante porque a surpresa, ela está a serviço da variedade. O ser humano, ele precisa de variedade. O que é o lazer na vida da gente? É a variedade. Ao passo que por exemplo, a confiança traz segurança, a alegria traz segurança, satisfação, a surpresa, ela nos traz variedade, tá? Pessoas altamente fixadas em rotina não curtem muito essa emoção, a emoção surpresa, tá? Por conta de que é o desconhecido. Tristeza surge diante da perda ou da carência. Falta de algo que consideramos valoroso, gerando a ação de recuperar ou reviver o que foi perdido para experimentar satisfação. Na alegria, eu fico altamente satisfeito. É uma abundância, é plenitude. Por isso que a alegria faz parte com a tristeza. Faz par com a tristeza, tá? Lembrem-se, as emoções não são dual, não. Uma complementa a outra. A alegria e a tristeza, as duas estão a serviço da satisfação. Na alegria, eu quero continuar com aquela emoção, porque eu quero continuar satisfeita. Na tristeza, eu quero recuperar o que foi me tirado para eu voltar a ter prazer, a ficar satisfeita. Então, é a perda de um ente querido que você gostaria que retornasse. É a perda de um trabalho. É a quebra de um relacionamento, certo? Então, você fica triste por quê? Porque você gera a ação de recuperar para voltar a ficar alegre novamente, satisfeito, tá? Vamos para a próxima, número 5. Reconhecimento. Surge quando estamos diante do isolamento. O que quer dizer isso? Eu não estou sendo visto, eu estou excluído, esquecido. E eu quero o quê? Qual que é a ação que essa emoção me gera? De protagonizar, eu quero fazer parte daquilo, né? Eu quero ser reconhecido, eu quero sentir poder, por que não? Poder e prestígio são os dois vetores que estão envolvidos aí nessa emoção. Gente, aqui poder, a gente hoje em dia, a gente relaciona poder a uma coisa assim muito pejorativa, política, corrupção, né? Não estou falando desse poder, eu estou falando daquele poder que nós, seres humanos, temos necessidade. Você está dirigindo um veículo, naquele momento você está com o poder da direção, o poder do seu carro. Se alguém do teu lado fica falando, mas não é assim, não fica tão próximo do carro da frente, você não vai gostar, porque naquele momento você está com o poder na sua mão. É esse poder que eu estou falando. Deu para entender? Tá? Então, essa emoção, ela
faz com que a gente também tenha essa... Para a gente perceber e obter hegemonia. O que é hegemonia? Para a gente obter liderança, influência, preponderância, tá? Então, a gente precisa ser reconhecido. É uma emoção. Repulsa, como o próprio nome já diz, surge quando estamos diante de um veneno ou algo prejudicial, que gera a ação do quê? Expelir, afastar-se, a fim de obter o quê? Integridade física, emocional, mental, psicológica e espiritual. Aqui eu gosto de dar um exemplo, que foi o exemplo que o Haroldo deu a primeira vez que ele tratou desse tema, que foi da bactéria. Seres unicelulares, bactérias. Se você coloca um nutriente na bactéria, ela atrai, ela fagocita. Se você coloca um antibiótico, ela repulsa. Vejam a importância das emoções. Um ser unicelular tem a emoção da repulsa e atração. Certo? Então, aquilo que não é bom, então você sente um cheiro de comida estragada. Repulsa. Né? Então, o que você quer? Você quer se proteger, garantir a sua sobrevivência, proteger sua integridade física. Mas pode ser alguma coisa emocional, uma pessoa que fez alguma coisa ruim para você e que quando você vê ela te traz tudo aquilo novamente. Você tem repulsa dessa pessoa. Você fica rezando para não encontrar essa pessoa. Né? Então, vejam, não é só física, é emocional, é mental, psicológica, né? As mulheres, quando sofrem violência, sentem muito, doméstica, sentem essa emoção muito, né, característica, tá bom? Então, gente, vejam, eu quero que vocês vejam assim como isso, as emoções, elas são importantes para a gente, né? Muito importante. Número 7. Confiança. A confiança, ela faz par com o medo. Não é a raiva que faz par com o medo. Às vezes a gente pensa que você está com raiva, então é o medo. Está com medo, então... Não. É a confiança. Por quê? No medo, você tem uma ameaça. Ela surge diante de uma ameaça. A confiança surge diante de um apoio. No medo, você quer gerar a ação de fugir, lutar ou congelar. Aqui você quer gerar a ação de associar, de juntar, de consorciar, de estar junto, tá? Então, é a confiança que a gente tem conosco mesmo, na nossa pessoa, é a confiança que a gente tem numa pessoa que a gente gosta, né? Numa pessoa que a gente confia. Aí é a confiança, é a emoção confiança, tá? Eu acho que ela também está a serviço da nossa segurança. A gente se sente seguro quando a gente tem confiança na gente e nas pessoas que estão do nosso lado. Empatia. A empatia é que faz par com a raiva. Raiva, empatia. A raiva surge diante de um obstáculo. A empatia surge diante de um recurso. Algo que pode me ajudar. Então, ao passo que na raiva é um obstáculo, eu quero tirar, eliminar, a empatia é o quê? Eu quero permutar, aquilo é tão bom que eu quero fazer uma troca, eu quero compartilhar, eu quero adquirir, eu quero conquistar. Então, naquela mesma reunião que eu dei exemplo da raiva, se eu encontro uma pessoa que é altamente empática comigo naquela reunião, nossa, eu me sinto super bem. Falo, nossa, essa pessoa vai me ajudar. Ela entendeu o que eu quero dizer, o que eu quero compartilhar, e ela vai me ajudar a alcançar essas metas. Isso é empatia. Vocês querem ver uma coisa que é interessante para exemplificar bem a empatia? Quando você combina uma festa de aniversário, então tem 25 pessoas que vão no seu aniversário, e aí o que você faz? Combina de cada pessoa levar um alimento. Leva um prato ou leva
que você vai fazer? Durante a festa, você vai compartilhar os 25 pratos diferentes. Foi você que fez os 25? Não, você fez um só. Mas você vai compartilhar. E essa ideia, ela é embasada nessa emoção, na empatia. Outra coisa, seguro funciona desse jeito, plano de saúde, a própria previdência, ela tem a raiz nessa emoção, na empatia, que é essa coisa de permutar, compartilhar e todos obterem a conquista. Antecipação. A antecipação, ela faz par, oh meu Deus, estou com parte na cabeça, faz par com a surpresa. Na surpresa, você não conhece, você quer conhecer. Já na antecipação, é algo que você conhece, que é previsto, tá? Só que aí, o que eu faço? Eu antecipo para eu planejar. O que a coelhinha Suzy fez quando ela percebeu que ali era um local que ela tinha se encontrado com o predador? Ela antecipou aquela imagem e voltou correndo para a toca. Certo? Isso é antecipação. Então, eu tenho uma reunião de trabalho importantíssima daqui a uma semana. E o que eu começo a fazer? Eu já começo a antecipar. Por quê? Porque aí eu falo, olha, pode ser que tal pessoa fale isso, pode ser que o meu chefe fale aquilo, eu quero apresentar assim. Então, você já começa a fazer um planejamento, porque você gera a ação de antever, de antecipar, a fim também de obter variedade e adaptabilidade, tá? O excesso da antecipação é que é ruim, é a ansiedade. Essa é ruim. Então, vejam que a emoção, ela tem valência positiva, valência negativa. Em equilíbrio, isso funciona em plenitude. Em excesso ou falta, aí é o problema. Né? A antecipação em excesso é a ansiedade, que pode virar um transtorno de humor, que pode virar um transtorno de ansiedade, enfim, aí vai complicando, tá? Alegria, que eu já falei, faz par com a tristeza, tá? Surge quando você está diante da completude, da abundância, e que você quer continuar naquele prazer. É uma coisa que te dá prazer, você quer continuar. Quer garantir que aquela situação se perpetue para você ficar satisfeita, tá bom? Penúltima, que é a 11, participação. Ela faz par com o reconhecimento, porque você não quer só ser reconhecido, você quer participar. Você não quer... quando você sente solidão, que é um sentimento, a solidão é um sentimento, a emoção que surge é a da participação. Por quê? Porque você tem necessidade de se envolver, de se engajar, de fazer parte de um determinado grupo, que pode ser um grupo espiritual, pode ser um grupo de amigos, um grupo de trabalho, o próprio grupo familiar, tá? Então, participação e reconhecimento, elas fazem par. Atração surge quando estamos diante da atração em nível amplo. Então, é aquele caso da bactéria que eu falei para vocês. Nutriente, benefício, atrai. Malefício, expele. Certo? Então, são dois verbos importantíssimos usados nas emoções. O aproximar e o afastar. Então, quais são as emoções que me dão a sensação de aproximar e quais são aquelas que me dão a sensação de afastar? Aí é que a gente vê as de valência negativa e as de valência positiva, tá? Gente, em relação às 12 emoções são essas. A gente sabe que você juntando essas emoções, surgem outras emoções que são consideradas secundárias, terciárias. Por exemplo, o ciúme. Um exemplo aqui rapidamente, porque também não dá para a gente tratar disso hoje. O ciúme, você pode ter um pouco de medo,
Porque você pode, vamos pensar que é um ciúme numa relação conjugal. Você pode ter medo, porque você tem medo de perder a pessoa. Você pode ter raiva, porque você tem raiva que a pessoa fez aquilo com você. Aí você fica triste, tem tristeza também. Às vezes tem antecipação, porque você antecipa algo que está previsto. Não é antecipação, é a outra. É a surpresa. Surpresa, porque você começa a pensar em algo que você ainda não conhece, que é o desconhecido, você acha que vai acontecer. Entenderam? Então, aí já são as emoções secundárias, terciárias, tá? E o sentimento, o amor, por exemplo, é um sentimento. Por quê? Porque ele é mais elaborado. Ele tem a ver com as suas peculiaridades, com seus pensamentos, com seus padrões herdados de comportamentos, educação. Aí o amor já é um sentimento, tá? Só para falar rapidamente para vocês isso. Equilíbrio das emoções, vamos lá. Ação interna. Nada que você constrói somente por fora fica de pé. O que isso quer dizer? Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro. Nossa, Roberta, mas isso não é egoísmo? Não, não é. Porque se você tem você sempre em primeiro lugar, se você conhece suas emoções em primeiro lugar, se você canaliza suas emoções em primeiro lugar, se você se ama em primeiro lugar, você vai conseguir fazer tudo isso de forma muito melhor com o outro. Você vai amar o outro de uma forma melhor, você vai se relacionar com o outro, você vai reconhecer a emoção no outro, tá? Então, entendam isso. De dentro para fora. Sempre. Transformação é isso, gente. De dentro para fora. A dimensão afetiva, falei para vocês, quando a gente fala em dimensão afetiva, sentimento, emoção, sentimento, humor. Viver oscilando entre as emoções e agindo no ambiente. Esse é o ideal para a nossa dimensão afetiva. Que oscilação é essa que eu estou falando? É uma oscilação qualquer entre picos e vales? Não. É uma oscilação ordenada, equilibrada, organizada. Isto é que é saudável. Então, a sua emoção, você está numa valência negativa aqui por conta de alguma coisa, mas daqui a pouco você está numa valência positiva, aí daqui a pouco você está num humor mais baixo, daqui a pouco você está num humorzinho mais alto. Isso é normal. É saudável. O que não pode é o excesso ou a falta, picos e vales. Aí já não é um equilíbrio dinâmico, tá? Ação no ambiente. São as ações que a gente tem fora da gente. Se eu consigo trabalhar, equilibrar, conhecer as minhas emoções, por meio do meu cognitivo, que é a linguagem, que são os conhecimentos, que é a comunicação, eu consigo agir de forma muito melhor fora de mim, no meu ambiente, nas minhas relações, tá? E a interação, as ações que eu acabei de falar para vocês nos próprios relacionamentos, né? Quando você consegue equilibrar a sua emoção, a gente consegue não ser tão explosivo. A gente sabe a hora que a gente tem que deixar para depois aquela conversa, que muitas. Porque você fala e não chega a nada. Geralmente, quando você está com as emoções afloradas, desequilibradas, numa relação, numa discussão, principalmente, o que acontece? Se conversa tudo, não se resolve nada. Fica 8 horas, 5, 4, 10, um dia inteiro, falando, um apontando o defeito do outro, o outro revidando, né? Chega no final, ninguém resolveu nada. Tá? Então, quando a gente entende a nossa emoção, a gente fica mais pacificador, mais pacificadora a gente fica.
Aí eu trouxe para vocês uma coisa bem legal, que é o chá, tá? A gente pode colocar como chá. Conhecimento, o C. O que é esse conhecimento? É o nosso autoconhecimento, mais o conhecimento que vem de fora, que são compartilhados, tá? Então entra a ciência, a sabedoria, né, no conhecimento. As habilidades, que são as nossas ações, desculpa, não é ação, que são os nossos potenciais, as nossas habilidades. São aqueles nossos potenciais que a gente descobre por meio do nosso autoconhecimento e a gente vê que a gente faz muito bem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir. Como que a gente age? A gente joga isso para o mundo, tá? A gente joga para o mundo, joga para essa escola que é a vida, joga para o nosso trabalho, joga para os nossos projetos, tá? E aqui eu estou falando de projeto de vida, não são projetos pontuais, não é a dieta que você vai começar, não é o projeto verão, não é o projeto... Não, estou falando de projeto de vida, tá? E aí eu ainda acrescentaria mais uma coisinha. O acento no A, né? Porque chá tem acento. O acento são as nossas celebrações, tá? Tudo aquilo que a gente consegue alcançar, celebrar o sucesso, pode-se dizer o sucesso, aí é o acento. Então, olha que interessante, conhecimentos, habilidades e agir. Eles culminam nas nossas celebrações. Tá bom? Próximo. Aí que chegou a hora, então. Como então que eu faço para equilibrar as minhas emoções se eu não posso controlá-las? Então, eu preciso mexer na intensidade e na direção. Como eu mexo na intensidade? Eu vou também falar para vocês usando uma metáfora. Se eu estou em casa, a gente está todo mundo conversando, está uma reuniãozinha familiar, aí meu filho chega lá, liga a televisão e põe num volume bem alto. O que eu tenho que fazer? Claro que nós não vamos conseguir continuar conversando, se entendendo com a televisão naquele volume. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá na televisão e diminuo o volume. É isso que a gente tem que fazer com as nossas emoções. Você já conhece agora as emoções, as 12 emoções básicas. Então, percebeu que ela chegou, tá com uma intensidade muito alta, tá um pânico, não é medo, é um pânico. Eu vou lá e diminuo esse volume. Procuro meditar, procuro ler alguma coisa que vai me tranquilizar, respiro. A ideia aqui é você conseguir encontrar estratégias para diminuir a intensidade dessa emoção. Ou então, aumentar, dependendo do, né? Tem emoções que estão muito baixas, a gente precisa ir lá e aumentar o volume. Vou dar um exemplo também que vai ficar fácil. Vamos imaginar que a gente vai para a praia, né? A gente aqui do interior, quando vai para a praia, é assim, né? Nossa, chega lá, se empolga tanto que a hora que você vê, você já tá lá no meio do mar. Aí vem o salva-vidas lá, né? Fazer sinal pra gente que lá é área de risco. Imaginem, a gente estava tão empolgado, com uma emoção tão assim de satisfação, de abundância, de plenitude. O que aconteceu com o seu medo? Ele diminuiu intensamente. Você foi lá para o meio do mar e não percebeu que você estava se arriscando. Isso aconteceu uma vez comigo e com a Dani, hein? Com a minha sobrinha, que fomos para a praia, hein? Aí o salva-vidas vai lá. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e aumentar o seu medo. Porque ser intrépido demais não é bom também, né? Então vai lá e aumenta um pouquinho o seu medo. Deu para entender? Tentei aqui dar um exemplo assim para ficar mais fácil para a gente. Como que a gente controla essa intensidade, tá? E essas estratégias, assim, não tem receita, gente. Essas estratégias a gente tem que descobrir. Eu
acho a meditação uma estratégia fantástica, né? Mas tem pessoas que preferem outras, né? A gente vai ver que a meditação, ela é muito útil até para quem não consegue ficar parado. Nós vamos ver tudo isso no módulo seguinte, tá? Que a gente pode meditar sim sem ficar parado, tá? Nas nossas atividades cotidianas. E na direção, aquilo que eu falei para vocês da raiva. Canaliza. A minha raiva está muito grande, eu briguei, estou brigada com meu cônjuge, né, canaliza para outra coisa naquele momento. Não vai continuar a discussão, não vai continuar a conversa, porque não vai acabar bem, porque vai entrar numa espiral de conflito. E a espiral de conflito, você sabe como inicia, mas não sabe como termina. Então, canaliza, muda a direção, direciona para outra coisa. Sai de bicicleta, vai pedalar, vai perder peso, vai fazer atividade física, vai ficar saudável, né? Mas não fica ali para entrar numa espiral de conflito. Isso é direcionar. Tá no trânsito, alguém te fechou de propósito, ainda olhou para você, fez gracinha, direciona. Não entra na espiral de conflito dele. Certo? Então, isso é direcionar as nossas emoções, tá? Então, quando a gente começa a fazer esse exercício, que não é fácil, não é. A gente viu o histórico aí das emoções. Elas fazem parte do nosso cérebro primitivo. E o nosso cérebro primitivo era aqueles que matavam para sobreviver. E o que acontece? Isso tem muita força dentro da gente. Então, vejam, a gente precisa trabalhar isso daí para a gente não cometer barbáries. Essas pessoas que a gente vê que hoje em dia cometem verdadeiras barbáries, o que está acontecendo? Elas estão agindo puramente com o seu cérebro primitivo. Puramente no seu cérebro primitivo. Certo? Então, é aí que está o segredo. Nós temos o córtex pré-frontal. Nós temos uma estrutura sutil, sofisticada, que faz com que a gente processe isso para que a gente não seja conduzido pelas nossas emoções. Eu disse para vocês, os nossos comportamentos, esses a gente pode controlar. Então, é aí que eu tenho que colocar as minhas mãos, tá? Próximo, gente. Vamos ver. Obstáculos que impedem o equilíbrio das emoções. Eu não consigo controlar as minhas emoções. Você já viu aqui que não é para controlar mesmo, que você não vai conseguir nunca. Elas são automáticas e fisiológicas, inconscientes, involuntárias. Como você vai conseguir controlar? Não, você não vai conseguir mesmo. Não é para você controlar. O segredo aqui está em equalizar, modular. Vai lá no voluminho, diminui, aumenta. Lembra da historinha do mar que eu falei para vocês? Precisa aumentar um pouquinho o volume do medo, porque senão daqui a pouco você está lá no meio do mar e a onda te leva embora. Aí você acorda lá no outro plano, né? Então não é isso. As minhas emoções são maiores do que eu. Não são. Não. As suas emoções, elas fazem parte da sua casa mental, assim como os seus pensamentos, assim como as suas memórias, assim como as vozes julgadoras do seu ego. E você é muito maior, infinitamente maior do que suas emoções e do que tudo isso que eu falei para vocês agora. Do que seus pensamentos, do que suas memórias, do que suas vozes. Você é maior. Sabe por quê? Porque nós temos consciência. No próximo módulo, a gente vai falar muito de consciência para trabalhar a meditação. Então, nós somos muito maiores do que as nossas emoções. Não gosto de reprimir minhas emoções, sou transparente. Você tem o dever de ser transparente. O que você não pode é ser destemperado, agir na idade da pedra e com o cérebro reptiliano só. Isso você não pode, certo?
Então, você tem que saber, de novo aí, equalizar, equilibrar, direcionar, canalizar, tá bom? O jeito errado de lidar, entender que as emoções são culpadas pelos seus comportamentos. São? Não, não são. A gente viu que os nossos comportamentos, quem controla somos nós. Os nossos comportamentos são responsabilidade única nossa. Não é culpa da emoção, não é culpa do meu parceiro, da minha parceira, do meu filho que me deixa nervosa, do meu trabalho. Não, não. Os nossos comportamentos, esses a gente tem total controle sobre eles. E o jeito certo? Acolher as emoções com compaixão e modular. Então, chegou a emoção, acolhe. Acolhe com toda a compaixão do mundo. Compaixão primeiro com a gente, para depois com os outros. Acolheu com aquela compaixão. Tem gente que já tem uma prática tal de conhecer suas emoções, que um pouquinho que ela para, ela fala, nossa, tô com raiva, já sei por quê. Porque aconteceu isso assim, 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 assim. Algumas vezes é mais difícil, você precisa se deitar, meditar, fechar os olhos, meditar, se acalmar, para lembrar do seu dia e ver o que causou aquela emoção. Certo? Mas com a prática, gente, isso vai ficando muito mais fácil. Vai ficando fácil. Então, você sabendo qual emoção chegou, por que chegou, nossa, fica muito mais fácil de você equilibrar, de você modular, de você direcionar. Tá? É o estado de presença. O estado de presença é fundamental nisso. Porque se você está preso no passado, preso, algemado no passado, com as correntes que você traz do passado, ou já lá antecipando o futuro, você não consegue perceber qual a emoção e por que ela chegou agora no presente. É estado de presença. Exatamente isso, acho que foi a Rô que colocou. Muito bem lembrado, porque eu queria ter falado isso, acho que eu passei batido. É o estado de presença, é o aqui e agora. A Dani falou, é o aqui e agora. Tá? E o que eu faço para estar aqui e agora? Eu respiro, eu inspiro e expiro. Eu vou fazendo com que minha mente entre no ritmo do meu corpo. O meu corpo tem um ritmo. É esse ritmo que a minha mente precisa. Nós vamos falar muito sobre isso no próximo módulo, tá? Como fazer, então, para equilibrar as emoções e adequar os nossos comportamentos? Eu até marquei aqui para não esquecer. Primeiro, saber o que é emoção. Você já sabe. Segundo, conhecer as 12 emoções básicas. Você também já sabe. A gente apresentou aqui para você. Terceiro, reconhecer dentro de você qual a emoção chegou e por que ela chegou. Olha o estado de presença plena, atenção plena, presença total, concentração. Por aí eu consigo descobrir por que ela chegou, quando, qual emoção chegou e como, qual o gatilho. Qual o gatilho que disparou essa emoção? Você consegue descobrir, gente. Consegue descobrir. E quarto e último, canalizar para algo importante no momento. Ó, de novo aí o aqui, o agora, estado de presença. Canaliza para o seu momento, para aquilo que é relevante no seu presente, tá? No inventário da vida, gente, é interessante vocês fazerem, porque vocês vão, muitas vezes, lá no meio, você pode colocar um fato que te prende ao passado. Depois, você começa a entender como que você está conectando esse fato passado com o seu presente e com o seu futuro. Então, é importante que você faça o inventário da vida. E aqui eu deixo para vocês também o diário das emoções.
Lá no Diário das Emoções, a gente coloca um modelo para os 7 dias da semana, onde você vai colocar lá, já está tudo esclarecido lá, o que você tem de preencher. E para ficar mais fácil ainda, o que eu fiz? Eu coloquei um modelo de exemplo para vocês, entendeu? De preenchimento, exemplo de preenchimento. Uma pessoa preenchendo de acordo com a vida dela, uma pessoa imaginária que eu inventei e coloquei lá, tá bom? Então vai ficar super fácil para vocês preencherem. O inventário da vídeo, o Diário das Emoções, as meninas aí da Pluri vão disponibilizar para vocês ao final do evento, tá bom? Do módulo de hoje, tá? Gente, então agora para a gente finalizar, eu queria convidar vocês a gente fazer uma prática de meditação, desse exercício da mente, né? Para a gente avançar um pouquinho mais do que a gente fez no módulo 1, tá bom? Eu convido vocês agora a se colocarem numa posição bem confortável. Nada pode estar te incomodando, tá? Nenhuma roupa apertada, não tem nada no teu pé, tira o sapato agora, coloca os pés no chão. Se tiver com vontade de fazer xixi, corre, porque senão você vai meditar na sua bexiga, também não dá certo, né? Então não pode ter nada te incomodando que desvie o seu foco, tá bom? Então vamos lá. Deixem todas as outras atividades de lado. Se você está aproveitando aí enquanto você ouviu aqui o nosso módulo e está fazendo uma outra atividade, está cozinhando, está lavando, está passando, deixa de lado agora um pouquinho. Deixa. Relaxe, se acomode, deixa tudo de lado agora. A nossa mente, ela precisa se acostumar a sair do modo multitarefas. Nós não fomos feitos para isso. A nossa energia, ela é limitada, a nossa atenção é limitada. Então, vejam que coisa rara que a gente tem nas mãos. É uma raridade. Se é uma raridade, a gente tem que focar no que de fato é importante, no que de fato importa, é relevante. Então, a gente sai desse modo multitarefas para entrar no modo meditativo. Agora, você já sabe que se você quiser harmonizar o seu psiquismo, a sua mente, você tem a chave. Eu te dei a chave no módulo anterior. É a respiração. Então, inspire. Só que hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Feche os olhos e nós vamos inspirar em 1, 2, 3, 4. Então, vai. Eu vou contando 4 e vocês vão inspirando. 1, 2, 3, 4. Expira em 1, 2, 3, 4. De novo, inspira em 1, 2, 3, 4. Expira em 1, 2, 3, 4. Continuem expirando e inspirando em 4, contando mentalmente. Perceba agora o ritmo do seu coração, as batidas do seu coração. Se você tiver com dificuldade de perceber as batidas do seu coração, eu já estou percebendo, porque só eu começar a contar e inspirar, eu já sinto o meu coração. Por quê? Eu já venho praticando, isso é prática. Se você tiver com dificuldade, coloque a mão do seu lado esquerdo aí no seu peito, para sentir as batidas do seu coração. Continua.
contando mentalmente, inspirando e expirando e sentindo o ritmo do seu coração, o compasso do seu coração. Ele também se enche e se esvazia. Se enche e se esvazia. Ele também age como se respirar. Continua mentalmente. Hoje, a gente vai agregar uma informação nova. A nossa respiração é o nosso elemento âncora. O que é o elemento âncora na meditação? É o apoio. É algo que quando a gente começa devagar, pensar no boleto que vai vencer amanhã, pensar o que você vai fazer de almoço amanhã, pensar que você tem que dar um recado para o teu filho. Começou devagar, volta para a respiração, que é o nosso elemento âncora. O elemento âncora, então, é como se fosse um salva-vidas. Começou a devagar, volta para a sua respiração, que hoje aqui é o nosso elemento âncora. Agora, sinta seus pés. Leve a sua atenção para os seus pés. Passa um pé no outro, sola com sola, calcanhar com calcanhar. Vai sentindo, perceba, sente, vê as sensações, experimente. Quanto tempo faz que você não sente os seus pés? Passe as mãos agora na sua panturrilha. Sinta a sua panturrilha. Que músculo grande, forte. Está inchado? Você abusou demais das suas pernas hoje? Perceba. Perceba as suas coxas. Continua na respiração. Divagou, volta para o elemento âncora. Inspira e expira. Sinta agora os seus braços. Passe a mão nos seus braços. Sente a sua pele. Faz um carinho em você mesma. Dá um abraço em você mesmo. Sente, apenas sinta. Passa a mão no seu semblante, no seu rosto. Esboce um sorriso. Sente essa plenitude, essa abundância que somos nós, seres vivos, pulsantes. Sente seu couro cabeludo, faz uma massagem no seu couro cabeludo. Sente. Se você estiver sentindo um calorzinho, um formigamento, isso é normal. Porque a gente não para sentir o nosso corpo. Ele sim está sempre presente. A nossa mente viaja bastante, mas o nosso corpo ele está sempre ali presente. Então, sentir um calorzinho, um formigamentozinho, uma espiniqueira na pele, isso tudo é normal. Divagou, volte para o elemento âncora, é o seu apoio, é a respiração. Muito bem. Agora,
Faça uma respiração mais profunda. Mexa os dedos dos pés, das mãos levemente. Vai voltando. Vai abrindo seus olhos devagarinho. Perceba as cores ao seu redor, onde você está. Convido vocês mais uma vez a hoje, ao se deitarem, fazer essa prática, repete essa prática, se quiser explorar outras partes do seu corpo. Veja o que você sentiu com essa prática, quais foram as suas percepções, o que você experimentou, veio alguma emoção durante a sua prática? Você soube acolher com compaixão um pensamento, uma emoção? Vão descobrindo tudo isso. Tudo isso é maravilhoso, tá? Porque se a gente começar por 5 minutos por dia, aí a gente pode ir aumentando. A gente faz uma vez na semana 15. Uma vez por mês a gente tenta 20 minutos. E aí vai aumentando, a gratidão vai inundando o nosso ser, a gente vai vendo mais as bênçãos da vida. A gente vai fortalecendo o nosso estado de presença, o aqui, o agora, vai aprendendo com o nosso corpo, a nossa mente vai aprendendo com o nosso corpo. E é nesse momento harmonioso, nesse clima gostoso, surreal, abundante, de plenitude, que eu finalizo o nosso módulo de hoje. Lembrando, agora me arrepiei, gente, isso é troca de energia. Lembrando que a vida, ela é um compasso harmonioso. É preciso trabalhar e amar, já dizia Freud. É preciso expandir e contrair. Nosso corpo faz isso, os nossos pulmões, o nosso coração. É preciso dar e receber. Gratidão.